Márcio Sampaio, advogado criminalista, professor de Direito em São Paulo. Olha, peço para você se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar, nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. A advocacia, e eu já tenho quase 20 anos dela, por incrível que pareça, e quem me fez lembrar desse número foi uma autoridade policial, que eu acabo de chegar de uma delegacia, ele pegou a carteira da OAB, viu a data que eu me inscrevi na Ordem dos Advogados de São Paulo. E aí ele fez esse comentário: puxa vida, você já está inscrito há um bom tempo, né? E aí eu digo, quase 20 anos. Bom, mas a advocacia nesse período todo, ela é um prazer de ser exercida, é um sonho realizado e temos que nos aprimorar com frequência e sempre procurando advogar com responsabilidade, mas acima de tudo com destemor, com competência, mas também com um pouquinho de coragem. E por que disso? Porque o advogado tem que ser destemido e tem que ser combativo, além de preparado, além de técnico, para defender os interesses e os direitos dos clientes. Porque o advogado ele é sempre encarado como alguém que está ali para atrapalhar, para prejudicar o trabalho das autoridades, né? No caso, eu fiz uma petição porque um cliente já está preso há muitos anos, sem advogado, sem defesa. Ninguém pode ser preso, né, e ninguém pode ser processado se não houver um advogado constituído para fazer a defesa. Então, geralmente o Estado nomeia, se não tiver a Defensoria Pública constituída, mas mesmo a Defensoria tem muitos processos para poucos defensores, e nos locais onde não há Defensoria Pública constituída, há um convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, e a OAB acaba nomeando um advogado para fazer um trabalho com baixa remuneração. Então, também fica muito deficiente em relação à defesa do cliente. Então, esse cliente estava sendo defendido por um advogado assim. E o advogado não vai falar com o cliente, né, porque ele não tem tempo, porque ele não é remunerado para isso. E aí, então, eu fui constituído. Fui falar com o cliente, peguei as minúcias dos detalhes dos processos e peticionei, pedindo a minha habilitação, ou seja, juntando a procuração, dizendo que a partir de agora eu sou advogado do cliente. E já fiz o primeiro embate, a primeira contestação nesse processo que já dura 5 anos sem defesa efetiva. Juntei testemunhas, juntei relatos de testemunhas, qualifiquei testemunhas, falei que o juiz não conhecia os fatos, porque o advogado não levou os fatos, porque também o advogado não tem obrigação de saber, né, porque ele não precisa, nesse caso aí, falar com o cliente, porque ele é dativo, e o cliente fica praticamente abandonado. E aí o que fez a juíza, cumprindo a lei? Mandou o processo para o promotor de justiça. E aí que vem a parte trágica, né? Tragicômica da situação. O promotor leu a minha petição e falou assim: olha, há 5 anos que esse processo existe e nenhum advogado está dizendo o que esse advogado novo que está chegando agora falou. Ele, na verdade, está fazendo brotar testemunhas. E usou esse termo, brotar. E aqui eu utilizo entre aspas. E ele grifou ainda. Colocou negrito, colocou sublinhado e ainda colocou uma cor, que era para chamar bastante a atenção de quem lesse a peça dele. E colocou brotar. O advogado está fazendo brotar testemunhas. E aí falou assim: essas testemunhas que estão brotando agora no processo podem fazer com que o preso seja absolvido. Então, a parte trágica há um processo que já dura 5 anos, o promotor de justiça tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento da lei, ele tem a obrigação de tratar as pessoas com dignidade, mas ele prefere manter alguém preso, prefere condenar essa pessoa sem prova nenhuma, mas ele não está querendo descobrir a verdade formal. A verdade real não existe, mas a verdade formal pode ser descoberta através de investigação séria, que o promotor tem a obrigação de investigar ou de mandar investigar, mas ele não fez isso. E aí, quando aparece um advogado para atrapalhar os planos da acusação, ele diz que o advogado está fazendo a testemunha brotar no processo.
e que essa testemunha que está brotando pode levar à absolvição do cliente. Então, é apenas um exemplo de como a advocacia é tratada, como o advogado combativo é tratado num processo criminal. E também para dizer que é importantíssimo a existência da advocacia criminal e da contratação de quem é acusado, de quem é preso, de um advogado criminalista. Porque senão a sorte com advogado combativo e preparado já é ruim, imagina sem advogado. Então, a advocacia tem que ser combativa, a advocacia não é para os fracos, não é para os covardes e tem que ser valorizada. E você que está passando por uma situação de denúncia, de investigação criminal ou de julgamento, precisa de um advogado, de preferência um advogado preparado, combativo, destemido e experiente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.